Oremos para a gente começar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, Tu sabes a minha condição e a minha situação, ó Pai. Eu lhe peço que eu não atrapalhe a Tua palavra, eu não seja um obstáculo, ó Deus, para os meus irmãos aqui, e que o Senhor, de forma miraculosa, use a minha vida para abençoá-los, Pai. Fala aos nossos corações, nos exorta, nos repreende, ó Deus, e ajuda-nos a verdadeiramente viver uma vida reverente diante do Senhor, te glorificando, te exaltando, pois só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Quanto a nós, ó Deus, perdoa-nos pela nossa miserabilidade, perdoa-nos pela nossa pequenez, ó Deus, perdoa-nos pela nossa limitação e principalmente pela nossa displicência com as Tuas coisas, ó Pai. Nós possamos realmente viver em santidade, buscar, ó Deus, a estatura e o conhecimento do varão perfeito que é Cristo Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez naquela cruz, obrigado por esse tempo. Nos sustenta, ó Deus, para que possamos avançar, ó Deus, no estudo da Tua palavra, sem interrupções, sem problemas, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Onde paramos? Bem-vindo, Eduardo. Tudo bom? Gente, eu tô de novo lesado, porque sexta-feira eu fiz um exame e eu tô meio... Beleza? Então dá um desconto se eu falar verbo e não falar vel, tá? Beleza? Se eu errar de novo, vocês me perdoem. Vamos lá. Vamos falar sobre reverência. Continuando, 7ª aula. A gente vai, na verdade, fazer 2 aulas hoje. O objetivo dessa série é resgatar a reverência e o temor ao Senhor, né? Algo tão perdido, tão detonado, eu diria, nos últimos tempos. E a premissa é que a pessoa que não é reverente ao Senhor certamente não o conhece, não sabe quem Deus é. Vamos lá. Como eu havia dito, em razão da minha ausência, a gente vai ver a aula 6 e a aula 7. Então, a gente já fez uma bela caminhada, começando com a definição de reverência. Depois nós falamos a respeito do relacionamento de Deus com Adão, o relacionamento original entre Criador e criatura, antes do pecado, obviamente. Falamos também a respeito do relacionamento de Deus com Moisés, né, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque você está próximo, está se aproximando do santo. Ensinando Moisés a respeito da reverência que ele deveria ter com Deus. E isso fica marcado pelo restante da vida de Moisés, né? A reverência com que ele tinha e tratava as coisas de Deus. Depois nós falamos a respeito da arca, né? Ou seja, o que era a arca do Senhor. Entendemos também a respeito de Uzá, que era filho de Abinadab, que ao tocar a arca foi morto. Vimos também sobre Hofni e Finéias, 2 filhos de Eli. Esses tiveram problemas justamente pela omissão de Eli. E hoje a gente vai ver alguns outros exemplos e quanto a nós, ok? Bom, texto bíblico de referência da série é Hebreus 12, 28 e 29, que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o versículo para a aula 6 é Gálatas 6, 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Bom, vamos lá. Na aula anterior a gente falou a respeito de Hofni e Finéias, 2 filhos de Eli. A gente viu que Eli foi omisso, né, em transferir ou em passar para a geração futura os ensinamentos a respeito de como eles deviam proceder, como seus filhos deveriam proceder diante de Deus, ou em reverência a Deus, e isso acabou custando caro, né? Ou seja, com a morte de Eli, de Hofni e Finéias, todos no mesmo dia. Vimos também que o povo tratava a arca de uma determinada maneira, reconhecendo que a arca era a presença do Senhor, levava a arca para cima e para baixo para obter com isso a aprovação de Deus, mesmo quando o povo estava em pecado, e a gente sabe que isso não é verdadeiro, porque não adianta você querer um símbolo da presença de Deus se você não está na presença de Deus. Então,
essa é a lição maior a respeito do que aconteceu com a arca. Vimos também que a arca não foi encontrada até hoje, que há diversas histórias a respeito da arca, todas elas não comprovadas. Beleza? A respeito de Eli, como a gente viu na aula passada, né, ele foi extremamente omisso, porque era um homem escolhido de Deus, contudo, não teve o cuidado de passar para os seus filhos a reverência que a Deus é devida. O texto de 1 Samuel 2 fala que quando Eli foi exortar os seus filhos, ele já era velho, já era idoso, e os filhos também, porque eles já eram sacerdotes. E pela tradição, para se tornar um sacerdote, o cidadão tinha que ter mais de 40 anos. E aí a gente vê que foi tardio, né? E Eli faz uma exortação, obviamente quando ele é exortado também por um outro profeta que diz para ele, Eli, dado o pecado dos vossos filhos, eles não chegarão à velhice, ou seja, eles morrerão, toda a sua descendência está sendo tirada de braço, né? Ou seja, como na árvore genealógica, né? A sua descendência está sendo tirada daqui, ou seja, nenhum descendente seu vai chegar à fase adulta e, portanto, nenhum descendente seu se tornará sacerdote novamente. A gente vê um exemplo claro de filiolatria, ou seja, Eli adorava mais os seus filhos do que a Deus, né? Priorizando a vida que os filhos levavam, obviamente sendo beneficiado também pelo que os filhos faziam. A maldição foi colocada sobre a casa dele e se cumpriu, né, obviamente. E aí lá no capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vê que ele morreu velho e pesado. E aí a gente falou a respeito disso, né? Por que a Bíblia cita que ele morreu velho e pesado? Ele tinha 96 anos e diz que ele caiu para trás. A gente não estava falando de dieta, a gente não estava falando de nenhum método, né, santo de emagrecimento. O que a gente entende é que ele velho e pesado, por quê? Porque não se deixou levar, ou se deixou levar pelos manjares que eram sacrificados. Os filhos tiravam parte que não lhes cabia, né, antes da carne ser assada, para guardar aquela carne, e ele consumia dessa carne também, se tornando velho e pesado. Ou seja, resultado do pecado de toda a família. Tudo bem? Tudo jóia até aqui? Sem problemas? Vamos lá. Ainda recapitulando, né? É importante que se diga. Todas as coisas consagradas ao Senhor são santas. Ou seja, aquilo que é de Deus é santo e deve ser tratado com respeito e com reverência. Essa é a tônica de tudo aquilo que a gente está fazendo. E antes que a gente se pergunte, né? Pô, mas hoje a gente não tem a Arca da Aliança, né? Para a gente se reverenciar a Arca da Aliança. Mais importante do que um símbolo visível é aquilo que é invisível. Ou seja, nós temos que ser reverentes com o Senhor e com tudo aquilo que pertence ao Senhor, a começar pelas nossas próprias vidas. Ok? Ou seja, eu tenho que ser reverente a partir do momento que eu me coloco diante de Deus e entrego minha vida a Deus. Essa é a nossa parte na salvação. Nos entregarmos a Deus, aceitarmos o plano de salvação. Quando isso acontece, eu tenho que cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou santificado, eu passo a ser parte daquilo que é de Deus. Eu não vou entrar na discussão de que nós já somos de Deus, porque foi Deus que nos fez, ok? Eu estou olhando para a nossa filiação, ou a nossa nova filiação dada por Cristo Jesus. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é exatamente comigo. Eu tenho que me cuidar, por quê? Porque eu pertenço a Deus. Assim como todas as coisas consagradas são santas, eu estou num processo de santificação. Então, esse cuidado começa por mim mesmo, ok? A cuidar de mim. Nós vimos também Uzá, Hofni e Finéias, os homens de Kiriat Jearim, aqueles 70 que abriram a arca para ver o que tinha dentro. Eles são exemplos, né, daqueles que querem fazer um culto à sua maneira e não da maneira de Deus. A gente viu também o exemplo de Davi, né, que ao invés de seguir aquilo que a palavra dizia a respeito do transporte da arca, quis imitar a forma como os filisteus tinham transportado a arca. Resultado, morte. Ok? E aí Davi entende e depois ele corrige. E muitos anos depois, Davi manda buscar a arca e faz as coisas do jeito certo, ou do jeito que Deus havia ordenado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma consideração, por favor? Fiquem à vontade, tá? Oi. Será que a gente sabe o que é a definição que você usou de consagrada e santo? Boa. Porque você colocou duas palavras bem importantes
E será que a gente sabe de verdade o que é uma coisa consagrada e como é que uma coisa consagrada se torna santa? Quem se arrisca? O que é consagrado? Dedicado ao Senhor? Só isso? Ninguém mais? Ofertado? Separado? Eu diria que é algo muito mais forte que isso. Consagrar é você tornar ou seja, é transferir a propriedade. Você consagrou. Acabei de dar o exemplo das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o que nós estamos fazendo? Estou tirando o meu controle da minha vida e dando o meu controle para o Senhor. É como se eu tivesse um joystick de videogame, beleza? E soltasse ele e colocasse ele na mão do Senhor. Ou como se eu estivesse dirigindo a minha própria vida, como um carro, tirasse o volante e desse nas mãos do Senhor. Isso é consagrar. É você sair da propriedade e dar a propriedade a alguém. Ok? É muito mais profundo do que simplesmente dedicar ou ofertar. É passar o controle a. Isso é consagrar. Santo, a gente falou do processo de santificação, é separado. Ok? Eu já não me misturo com coisas com as quais eu me misturava antes. Eu estou sendo consagrado, estou sendo conformado ou moldado à imagem do Senhor. Beleza? Cristo é a minha referência. Eu tenho que me parecer cada vez mais com Ele. Tudo bem? Suprida a dúvida? Espero eu. Mais exemplos de irreverência na casa do Senhor. Ou seja, além daquilo que a gente viu de usar Hófni e Finéias, e pode ser que vocês estejam olhando para essas histórias e falando, isso foi lá no passado, né? Isso daí não tem mais a arca, e não sei o que lá, mas veja, importantíssimo, traga para a sua vida hoje. Como é que eu tenho tratado as coisas de Deus, aquelas que são consagradas a começar da minha vida? Como é que eu tenho me comportado diante do Senhor em reverência a Ele? Como é que eu trato a minha devocional? Como é que eu trato o estudo da palavra? Como é que eu trato a oração? Eu não sei se eu comentei com vocês, eu tenho muita dificuldade quando eu vou orar e estou com a perna cruzada. Yuri, isso é toque. Pode até ser, beleza? Mas eu acho que é uma falta de reverência. Eu estou com a perna cruzada, eu descruzo a perna. E não é algo que, sabe, que alguém me falou, é pecado ser... Não é. Eu sinto que não é assim. Também me sinto mal quando às vezes cansado pra caramba, deitado lá na cama, vou orar deitado. Não, cara. Estou diante do Rei do Universo. Não dá. Mesmo que eu queira, não dá. Nem que eu comece a oração, Senhor, o Senhor sabe o meu cansaço. Não dá. São pequenos gestos que muitas vezes demonstram o que está dentro do nosso coração em relação ao nosso Deus. Agora, existem outras coisas. Por exemplo, gastar os dízimos ou as dízimas, né, como está no texto de Levítico, que são do Senhor, é irreverência. Ou seja, quando a gente está falando daquilo que a gente tem que devolver a Deus, eu não vou entrar no mérito de dízimo aqui, porque, ok, Velho Testamento, lei, impostos e tudo mais, e como bem disse o Fernando uma vez, se depender de mim, a gente não usa mais o termo dízimo, ok? Tomar o nome do Senhor que é santo em vão. E quando a gente fala tomar o nome do Senhor que é santo em vão, gente, não é só, não, juro por Deus, né? Que a gente escuta, né, a molecada, juro por Deus. Fala besteira. Não é só isso. É muitas vezes usar o nome do Senhor de maneira pejorativa, numa brincadeira. Entendeu? Outro dia um cara cristão, até que se prove o contrário, me manda um meme, né? Karl Marx falando com Jesus. Então quer dizer que o senhor é o primeiro socialista? Aí Jesus responde, não, além de multiplicar os pães, eu não multipliquei os pobres. Que engraçadinho. Cara, que engraçadinho nada, velho. Fazendo graça com o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, velho. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Ô Yuri, mas é só o nome, né? É só uma brincadeira. Não, não é. É esse tipo de coisa que dá margem para virar o quê? Pejorativo. É seu Deus, cara. Entendeu? Às vezes eu vejo, né? Se alguém fala do filho da gente, né, amor? A gente vira leão, né? Não é? Já quer matar. Beleza? Aí quando fala de Deus, né? Aí você dá uma de crente 007, né? Agente secreto. Entendeu? Fala, você fala, não é comigo, deixa quieto, não vou falar nada. Não, cara, peraí, que desrespeito é esse com o Senhor, cara?
Meu Deus, cara, não. Já pensou se todo mundo tivesse esse zelo? Certamente a gente não estaria no momento que a gente vive hoje, né? De ver o nome de Deus banalizado, certo? Imagina só, se uma criança perto de você, um amiguinho do seu filho, o que quer que seja lá, não, juro por Deus, tio. Não, isso você não faz não. Isso você não faz não. Isso não pode fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode jogar o nome do Senhor em vão. Pensou como é que seria diferente? Só que normalmente o que a gente faz? Para não arrumar encrenca, não arrumar conflito. Entendeu? E aí, desrespeito. Levar os negócios e o mundo para dentro da igreja é irreverência. Olha que coisa interessante. Jesus chega no templo e faz o quê? Português claro? Mete o pé, velho. Chegou metendo o pé em tudo. O que é isso que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja? E veja, eu vou extrapolar o sentido, tá? De levar negócios. Muitas vezes, esse não é o problema. O problema não é levar negócio para dentro da igreja. Sabe o que muitas vezes é o problema? Você levar costume de fora para dentro da igreja. Eu vou confessar mais um dos meus pecados. Eu tenho muita dificuldade com música cristã. Uma pena que a Thalita não está aqui. Muita dificuldade. Beleza? Quando a música começa, eu ensino isso para minha filha. Não sei se ela aprendeu, mas eu ensino. A música começa, falou pronome pessoal 3 vezes no começo da música, já não serve para mim. Eu, nós, eu. Louvor é para louvar Deus, velho. Não é para falar de você. Que besteira é essa? E desculpa, eu sou extremamente quadrado nisso, tá bom? Não, também nisso. Beleza? Mas por quê? Porque eu acho desrespeito. Ok? Aí o que eu vejo? Desculpa, filha, vou ter que denunciar você. Vamos num show. Show? É. A banda, como é? Purples. Show? Como assim show? Não, os caras vão lá cantar. É, morada, beleza. Não vou nem falar. Vou me abster para não pecar, né, Lucão? Vou lá no show. Show? Mas peraí, desculpa. A música não foi feita para louvar a Deus? Aí você faz show? E desculpa, até que você prove o contrário, eu vou lá para Romanos. Não vos amoldeis a esse mundo. E nós estamos fazendo o quê? Igual ao mundo. E você olha o cara cantando lá na frente na banda, o que o cara faz? O solo de guitarra. É AC/DC, Iron Maiden, o que você está fazendo? E conta para mim, qual a diferença? Não, eu estou louvando ao Senhor. Balela, velho. Está louvando ao Senhor, velho. Está louvando ao Senhor? Desculpa, eu tenho essa dificuldade. E até que você me prove o contrário, eu estou aberto a ideias, beleza? Aquilo não é louvor. Aquilo não é para edificação do corpo de Cristo. Vai me perdoar. Então, de novo, é levar o mundo para dentro da igreja. Olha o risco que nós temos corrido aqui. Quem que chegou aqui na igreja há menos de 2 anos? Sem medo, tá, gente? Não é pegadinha. Tá? Olha o risco que a gente corre. Eu contei no último batismo, me corrija se eu estiver errado, 75 batismos de manhã, se eu não me engano, e depois mais 70 à noite. Foi isso? Tá lembrado, não? Eu sei que a classe de integração tinha lá, acho que 150 pessoas. Ou não sei se foi nos 2 últimos batismos, alguma coisa assim. Acho que 150 não cabe na sala, né? Deve ter sido 75. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, nós somos 2.000 mais ou menos, quase 3.000 que circulam aqui pela igreja. Esse povo está chegando de fora. E, gente, glória a Deus por isso, tá? Eu não estou criticando a chegada. Mas o que esse povo traz para dentro da igreja? Qual a teologia que eles trazem? O que eles acreditam? E qual a nossa atitude em olhar para isso e ajustar isso? O que eles podem trazer para o nosso meio e, desculpa, acaba propagando, querendo ou não, beleza? Como é que é? Notícia ruim, fala para você, né? Qual o cuidado que nós temos tido em relação a isso? Outro dia eu usei o exemplo da ceia. Irmãos, é bíblico. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe para a sua própria condenação. Não sou eu que estou falando. Glória a Deus por isso. Beleza? E aí o que você vê na ceia?
pessoal entra, não sabe o que está acontecendo. Ah, tem um negocinho aqui. Ah, posso pegar? Ah, pode. Pega, vai. E participa da ceia. Nossa, que momento fraterno. Todos à mesa participando da ceia. Está errado? Está errado? Aquilo ali não é um jantar, um almoço, boca livre, que pode sair. Não. Espera aí, o que nós estamos fazendo ali? Participando. Lógico, não estou falando de transubstanciação, nada disso. Mas o memorial é para lembrar o quê? O sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Aquele que come e bebe ou participa da ceia com ignorância, o que ele está fazendo? Participando para a sua própria condenação. Ou alguém tem alguma outra interpretação desse texto? Se tem, me ajuda. Beleza? E o que a gente tem feito em relação a isso? Mas eu não entendi a sua colocação. Coloque. Não entendi. O quê? Como assim quem pega, assim, alguém que não entendeu o motivo? Um exemplo. Tá bom. Exemplo. Mas a gente não consegue julgar. É difícil pra julgar. Eu não sei. Veja. Vamos tomar cuidado. Julgamento. É constatação, é diferente. Você vê pessoas participando, inclusive crianças participando, que, desculpa, não tem discernimento para participar daquilo. Ah, não, mas pô, a criança pediu ali. Cara, desculpa, minha filha foi criança. Nunca participou da ceia. Aceitou Jesus? Pode participar. Batiza e vai participar. Não aceitou? Não vai participar. Ah, mas tadinha, ela fica com vontade. Ficou com vontade? Está hoje traumatizada? Hã? Tem problema com vinho, com pão até hoje? Chega lá, chora. Que conversa é essa? Não, não. A Bíblia é minha referência, não é só na parte que me interessa, é em tudo. Ele está sendo muito radical. Ah, Deus não é radical. Né? Deus aceita meio pecado, meia salvação, aceita. Que isso? Que isso? E aí, de novo, volta aquilo que eu falei há pouco. Pequenas lacunas que a gente vai deixando entrar no nosso meio e aceitando como normal. E vejam, senhores, o diabo nunca afronta você na pancada. Sabe o que ele faz com você? A gente fala anticristo, é a palavra mais errada que existe para mim. Anticristo. Não é, é parecido com Cristo. Chega a ser igual a Cristo e você deixa entrar. E uma vez, outra vez, outra vez, outra. E a hora que você vê o que está acontecendo? Você está vivendo igual o cara do mundo. E olha que interessante, o ser humano precisa de aceitação, não precisa? Todos nós sabemos disso, isso é estudado. Precisa de aceitação. Aí o que você faz? Você se molda para ser aceito. De novo com a minha filha, quantas vezes, papai, só eu sou diferente, só eu não posso, todo mundo vai. Quanto escutar isso, né? Qual é a resposta, filha? Mas papai, todo mundo vai. Como é que é seu nome? Beatriz. Então, você não é todo mundo. E legal é ser diferente, legal não é ser igual. Beleza? Essa não é minha, tá? Essa eu aprendi com um amigo meu lá de São Paulo, que a filha chegava e falava para ele. Estudava num colégio espetacular e tal, e a filha chegava, papai, mas todo mundo faz isso e eu não faço. Por quê? Porque você é diferente. Mas não quero ser diferente, não. Você quer sim, filha. É legal ser diferente. Ser igual é ruim. Entendeu? Só que notem, se a gente não se policiar, nós, depois de adultos, queremos ser iguais. Fazer o quê? Fazer o que o mundo faz. O tempo todo a gente é assediado para isso. Já perceberam? O tempo todo. E aí o que eu vejo? Eu vejo o crente em dúvida. Mas será mesmo que isso é problema? Será que não está exagerando? Né? E o capetinho aqui, ó. Vai, faz. Vai, é legal. Não tem nada a ver. Acha? Não. Não. Acabamos de ver exemplos aí de gente que abriu concessões. E o que aconteceu? Juízo. Mas vamos lá. Vamos entrar na aula propriamente dita. A aula 6 é, além dos exemplos que a gente viu até aqui, olhar para alguns exemplos bíblicos, obviamente, né, que falam a respeito de irreverência a Deus. Vamos começar com Nadab e Abiú. Quem são esses? Quem lembra? Filhos de? Nossa, participativo. Filhos de Arão. Vamos abrir lá, Levítico 10, do 1 a 3. Quem achou, por favor, leia. Pode deixar a Bíblia aberta aí. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário.
Boa, boa. Ajuda ou não? Eu leio aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo... Também não estou conseguindo ler. À vista de todo o povo, glorificado serei. Olha só, os dois filhos de Arão fizeram o quê? Gente, olha que interessante. Existia fogo, beleza? Queimando incenso dentro do tabernáculo. Da onde vinha aquele fogo? De Deus. E aí o que eles fizeram? Pegaram o isqueiro bique, acenderam o negócio e foram lá colocar fogo. O que Deus fez? Fogo. Fogo. Beleza? Queimou, tostou os dois, na frente de Moisés e de Arão. Os dois filhos de Arão são queimados. Por quê? Fogo profano. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Fogo profano. Não fizeram segundo as instruções do Senhor. Nossa, como Deus é mau. Não. Tinha escrito, tinha treinado, tinha chamado os caras para serem sacerdotes. Fala, e Deus chamou. Arão, chama seus filhos que eles vão ser sacerdotes. Foram chamados por Deus. Estavam autorizados. E fizeram o quê? Segundo sua cabeça, ao invés de fazer segundo a vontade de Deus. Fogo os consumiu. Ok? Corá, Datão e Abirão. Quem lembra desses três aí? Está lá em Números 16. Alguém lembra? O povo estava no deserto, atravessando o deserto. De repente, um deles, que é Corá, se levanta e fala: Moisés, seguinte, todo mundo aqui é santo também. Não é só você não, mano. Beleza? E esse negócio do você ficar controlando o povo, dirigindo, fazendo as coisas do seu jeito, tá certo não, cara. Nós queremos ter parte nesse negócio aí. Beleza? Então, a partir de agora, você não é o cara. E Moisés fala o que para ele? Beleza, compadre? Está você, mais 2 famílias e 250 homens com incensário na mão. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar isso diante do Senhor? E aquele que o Senhor falar, você é o líder, vai ser o líder, seja quem for. Tudo bem? Tudo bem. A Bíblia é clara em dizer que os homens se reuniram em torno das tendas desses três, e o que aconteceu? A terra os tragou. Abriu a terra embaixo dos seus pés e eles caíram e foram soterrados. Beleza? Por quê? Aquele que é consagrado ao Senhor, aquele que é santo, ou seja, que é estabelecido por Deus. Lembra de Davi com Saul? Saul tentando matar Davi, Davi teve chance mais que uma vez de matar Saul. O que ele respondia quando alguém falava: Davi, você estava ali, cara, é só cutucar o cara, acabou. O que ele falava? Ai de mim levantar minha mão contra o santo de Israel. Olha o temor do cara. O que esses 3 caras fizeram? Deus estabelece uma liderança e o que você faz? Tá fino, não gosto desses caras aí não. Ah, não, vou aceitar a liderança não. Cuidado, querido. Se a liderança é legítima, vinda da parte de Deus, e como é que eu sei isso? Ora, pergunta para Deus. Deus não se incomoda quando você pergunta as coisas para Ele, pelo contrário. Ele está doido esperando você, doido no bom sentido, desculpa, mas esperando você perguntar para Ele. Ok? Belsazar, Daniel 5. Achei que o Lucas já ia partir lendo, que ele estava aqui. Prepara. Daniel 5. Só o comecinho. Só para a gente identificar. Quem que era Belsazar? Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Entenderam a jogada aqui ou não?
Reizão fez uma festança, 1000 pessoas, enche o caneco e faz o quê? Traz lá os utensílios que nós roubamos do templo de Jerusalém. Beleza? Vamos entender o que ele fez com trouxe tomado o templo de Jerusalém para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Entenderam o que aconteceu ou não? Eles tinham tomado, invadido Jerusalém, ou seja, tomado a terra, pegaram todos os utensílios que existiam na casa do Senhor e levaram para lá. Numa festança, o rei fica chumbado, faz o quê? Traz lá as taças lá que nós pegamos lá naquele templo. Para quê? Vamos usar elas. Bonitinhas as taças, vamos, né? Vamos usar. E aí, distribui lá e todo mundo começa a tomar. Vai lá para o fim, Lucas. Penúltimo versículo, se eu não me engano. Penúltimo. Então, por ordem de Belsassar, vestiram, isso mesmo? Vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Olha que interessante. Eles começam a usar os utensílios, de repente o rei olha e vê uma mão escrevendo com o dedo na parede. Beleza? O que é isso? Chama todo mundo. Chama os sábios, chama não sei o que, chamaram todo mundo. O que é aquilo lá? Ninguém sabia. Aí alguém chegou e falou, mas tem um cara aí dos hebreus que sabe interpretar isso daí. Chama o cara lá, Daniel. Por isso que o penúltimo versículo fala que Belsassar engrandeceu Daniel, porque Daniel foi o único que chegou e falou, rei, lamento. Você acabou de receber um telegrama celestial dizendo que o seu reino acabou. E naquela mesma noite ele morre. Por quê? Tomou coisas santas, consagradas e usou, que jeito? Tirando sarro. Beleza? Lembra do versículo? Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Ok? Mais um. Novo Testamento. Atos 8, capítulo 8, do 9 ao 24. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Espera aí, irmãozinho, só para... Qual é o contexto aqui? Novo Testamento, os versículos fazendo a obra, ou seja, já dispersos, já, ok? E aí, de repente, eles encontram um cara, beleza? Que era mágico e que o povo reconhecia que era da parte de Deus. Por quê? Chamavam ele de grande poder. Tudo bem? Ok? Salafrário, né? A gente já sabe, mas vamos lá. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério,
porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. O que aconteceu aí, irmãos? Fazer uma analogia? Lembra da mulher de Ló? Deus vai lá, manda o anjo, tira aquelas pessoas de lá. No meio do caminho, o que ela faz? Nossa, que Deus mau, né? Só porque ela olhou para trás para ver o fogo caindo do céu, se transformou. Não. O fato dela olhar para trás, sabe o que era? Saudosismo. Oi? Saudosismo. Eu queria estar lá. Eu não queria que tivesse sido destruído. Eu gostava daquilo lá. Mesma coisa desse cara. Você viu o início do texto? Ele escutou a pregação do Filipe e abraçou o evangelho. Beleza? Aí começa a santificação. O que ele faz? Oh, gostei desse negócio aí. Põe a mão, baixa o espírito. Oh, quero fazer esse cara aí também, cara. Quanto é que custa? Ou seja, começou bem, mas não continuou bem. Não entendeu absolutamente nada. Querendo pegar aquilo que nós recebemos de graça, pela graça, para fazer o quê? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo. E ele é cheio de grandes ideias. Grandes ideias. E um dia ele chegou para mim e falou: cara, eu vi uma mensagem sua lá que você fez no YouTube. Pô, achei joia pra caramba. Falei, nossa, que bom. E se diz ateu, tá? Falei, nossa, que bom, né? Deus tratando o coração dele. Ele falou, cara, por que a gente não monta uma igreja virtual, cara? Falei, igreja virtual? Mas já tem tanta igreja, por quê? Não, cara. E acho que assim, ó, o cara ter acesso, o cara tem que ter login e senha. E para ter login e senha, o cara paga uma assinatura. Eu falei, cara, você acha mesmo que alguém pode cobrar o que recebeu de graça? Ele falou, cara, pensa no negócio, a igreja nem imposto paga. Deixa pra lá, né? Aproveitando, Atos 5, Ananias e Safira, história mais do que conhecida, ok? Ou seja, desobediência e mentira. Pedro fala o que para Ananias? Por que você tentou enganar o Espírito? Por que você mentiu para Deus? E eu acho muito legal porque Pedro não está falando você mentiu para nós, né? Você mentiu para nós. O campo era seu, você podia vender por quanto você quisesse. Por que você mentiu para Deus, Ananias? Pum! Safira chega, Pedro fala o quê? Double check, né? Quanto foi, Safira? Foi tanto. Os caras que tiraram seu marido morto daqui acabaram de sair e vão levar você também. Pum! Mentir para o Espírito Santo. A troco de quê? Aparência piedosa. Simplesmente para parecer piedoso. Eu vou na igreja todo domingo, sou bonito, cheiroso, estou sempre lá, faço tudo direitinho, né? Canto, até ergo a mão a hora que estou cantando e tal. Só que dentro de mim, assim como Simão, assim como tantos outros que a gente conhece na Bíblia, qual o interesse do coração? Que testemunho que você dá quando você não está na igreja? Como é que você tem vivido sua vida? Quando Deus olha para a sua vida, qual é a reação dele? Servo bom e fiel ou... Felipe, eu estou preocupado com você, cara. Você está tão introspectivo aí. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, é porque eu nem comecei a parte difícil. A parte difícil é agora, o juízo. Entendeu? Eu estou preocupado. Vamos lá. Quem pode abrir os textos, por favor? Qual é o juízo que Deus estabelece para aqueles que tratam as coisas sagradas ou consagradas ou santas sem o devido cuidado? Alguns textos, um deles extremamente difícil, né, que é o texto de Romanos. Rapidinho, 2 minutos. Vamos lá. Primeiro, ímpio falando do santo. Judas 1:10, quem puder. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais nessas mesmas coisas, se corrompem. Olha que texto espetacular. Como animais irracionais, eles tratam o que não conhecem. Lembra lá no começo da série? Qual é a premissa, a máxima que eu utilizei?
Quem não é reverente a Deus, prova que não conhece Deus, não sabe quem Deus é. E trata, segundo Judas, as coisas de Deus como animais irracionais. Não sabe do que estão falando, não sabe com o que estão mexendo. 16, Lucas, por favor. E essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Olha que interessante. Não tem visão do céu. Olha só aqui, ó. Olha só aqui. Adulam os outros e agem só para os seus próprios interesses. Esse é o cara que não conhece Deus, que acha que a vida se resume ao que a gente está vivendo aqui, a essa vida medíocre. Ah, não, mas a minha vida é boa aqui, querido. A sua vida pode ser espetacular aqui. Sabe o que ela é perto da eternidade? Nada. Intervalo? Quem abre lá? Romanos 1, do 28 ao 32. Ou vai ser o nosso leitor oficial, o senhor Lucas? Então vai. Ih, mas peraí, tá comendo biscoito ainda, vai atrapalhar. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha que interessante. Uma mente reprovada. Ou seja, entregues à própria sorte. Sabem do que a palavra de Deus diz e que continuam fazendo contrário do que a palavra diz. Nenhuma referência aos pastores midiáticos hoje, tá, gente? Isso é pura coincidência. Entendeu? 1 Timóteo 1, 18 a 20. Homens que rejeitam a boa consciência. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. O que significa boa consciência, gente? O quê? Vamos lá. Vamos dar 10 passos atrás. O que é consciência? E alguém pode falar, consciência é que nem nariz, né? Cada um tem a sua. O que, Rose? Ter consciência é ter noção do que você está fazendo. É discernir entre bem e mal, certo? Qual é a boa consciência que Paulo está falando para Timóteo aí? Que sabe discernir. Ou seja, eu não sou enganado, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Essa é a boa consciência. Eu não sou tomado por ideologia, eu não sou tomado por usos e costumes, eu não sou tomado... A minha referência, a referência de Timóteo, que Paulo está falando, é isso daqui, ó. Essa é a boa consciência. Faz o que está aqui, querido. Na dúvida, é isso daqui que é a boa referência, que é a boa consciência. Isso é o que você tem que fazer. Irmãozinho, mas lá no Velho Testamento está falando... Está aqui, querido. Beleza? Isso é indiscutível. Ah, mas eu vi lá que tem erro de tradução. Inclusive tem um pastor lá em São Paulo, que eu vi essa semana, está insistindo que precisa atualizar isso daqui. Não é o próprio do West. Não. Também não é o... Não. Gente, o cara quer... Vamos entender. O cara, quando ele fala que tem que atualizar a Bíblia,
Quem que é o autor da Bíblia? Deus. O que ele está falando? Eu sou melhor que Deus. Eu vou atualizar o que Deus fez. Deus não tem capacidade para isso, deixa que eu faço. Mas é para adaptar aquilo que você falou no início. Como o mundo está entrando nas igrejas, então preciso dar uma ajustada para que isso não seja pecado, né? Não seja errado. Não, e o discurso dele é lindo. Temos que ser uma igreja inclusiva. Tudo depende, né, Ivan? Porque, por exemplo, o Marcelo Berti agora ele fez um trabalho excelente de, vamos dizer assim, revisão da NVI, mas ele pegou os originais, né? Ele, né? Ele e uma equipe, né? Que pegaram os originais e mudaram ou colocaram umas palavras mais, vamos dizer assim, corretas, na visão do estudo deles, que foi muito sério, né? Já te passei ali, né? Então, assim, tudo depende. Tem gente que quer adaptar a Bíblia, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, ela acaba distorcendo várias coisas. A mensagem. Exato. Quem já leu? Quem não leu, por favor, não leia, tá? Beleza? Vamos combinar. Eu já tive essa Bíblia no começo de convertida, né? Eu acho que para quem é muito mais fácil, para quem é novo convertido, né? Ler né? Na linguagem de hoje, Aguinha com açúcar, exatamente. ajuda. Mas com o tempo, obviamente, que bom, né? Que a gente vai crescendo e vai vendo que, poxa, isso aqui não está realmente... Mas é importante a gente segregar as ações, né? Ou seja, o que o Bert está fazendo é tradução. Não é atualização. O que o não vou falar o nome, só a inicial, Ed Renekiewicz, o que ele está... Escapou, desculpa. O que ele está propondo é o seguinte, ele quer adequar a circunstância que a igreja dele está vivendo hoje. Né? E o discurso temos que ser uma igreja inclusiva. E aí a gente tem que entender. O que ele está chamando de inclusiva? Ele fala que quer ressignificar. Mas o que ele quer falar com igreja inclusiva? Outro dia o Tutuí até pregou isso, não lembro em que circunstância. E eu, rapaz, deu um gelo na espinha. Falei, meu Deus, cuidado, Tuts, não vai para aí não. Cuidado, olha lá, o Ed René, entendeu? Mas não foi o que ele falou outra coisa, beleza? Ele falou de inclusão, mas ele falou o quê? Beleza? Como é que Cristo nos recebe? Você está atrapalhando de novo, esposa. Mas tá hoje, hein? Não vem com essa não de ajudar, não. Tá? Eu conheço a figura. Sabe ali. Qual é o X da questão? Igreja inclusiva em que sentido? O que ele estava propondo? Eu quero dar um ressignificado para aceitar o quê? E veja, a desculpa é muito boa, tá? Eu vou resumir aqui, talvez não seja feliz porque tem que ser detalhado. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, nós temos que aceitar qualquer pessoa que chega a Cristo, beleza? Ela não tem que se preparar, ela não tem que se corrigir, nós temos que aceitar qualquer um, beleza? Isso é verdade, gente. Isso é verdade. O cara tem que chegar do jeito que ele está. Ele chega sujo, ele chega fedido, ele chega, beleza? Isso não é problema. O problema é continuar desse jeito, dizendo que é servo do Senhor. Ou seja, não tem mudança. Beleza? E o que o Ed René quer fazer é exatamente isso. Por quê? Chegou um homossexual aqui na igreja, eu tenho que receber. É óbvio que você tem que receber. Mas se há mudança de vida dele, ele deixa o seu pecado. Se ele não deixa o seu pecado, o que você está fazendo? Você não está sendo inclusivo. Você está se moldando a esse mundo. Você está se moldando a esse mundo. Beleza? Então, esse é o ponto. Quando ele fala de dar ressignificado, desculpa, pecado original para mim, soberba. Primeira coisa, soberba. Não, mas ele não falou que é ele. Não, ele falou que é ele sim. Beleza? Inclusive, quando ele foi penalizado pela Convenção Batista, o que ele falou? Beleza, gente. Não era o que eu queria, mas tudo bem, estamos aí. Não preciso dos 6 mesmo. Pecado original, cara. Entendeu? Quantos antes dele? Tá aí Caio Fábio para provar isso e tantos outros. Ou seja, o que é isso? Consciência reprovável. Gente que perdeu a referência. Que, de novo, pode ter conhecido Deus, mas um dia se achou Deus. Beleza? Esse é o caso do Ed René. Beleza? Não sou hipócrita. Gostava muito do Ed René. Acho que ele fez muita coisa bacana. Mas
sempre tinha um pezinho ali, sabe, na risca, na linha, sabe? Sempre, sempre. Você olhava, você falava, o cara falou isso, não ficou muito claro. Não, mas o miolo ficou, dá direitinho, tá segundo as escrituras. Até que começa a falhar, né? Até que começa, entendeu? E chega uma hora que você vê, perdeu a consciência. Perdeu, entendeu? Tá se achando acima, tá se achando tão bom quanto Deus. Beleza? Lamentavelmente. 2 Pedro 2, de 1 a 4, por favor. No passado, surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem preservados para o juízo. O Senhor não poupou anjos. Será que só a nossa Bíblia tem isso, cara? Será que esses caras não leem isso? Histórias inventadas. O que eu acho incrível é que assim, o cara usa um versículo, beleza? E fala tipo 1h30. Um versículo. E se você prestar atenção, o que ele está falando, e vários, eu posso elencar vários deles aqui, beleza? O que ele está falando é psicologia. Psicologia pura, tem nada de Bíblia. Mas usa a Bíblia por quê? Porque não se formou em psicologia e quer ser psicólogo. E quer falar para um monte de gente. E quer não sei o quê, então vira pastor. Beleza? É triste, mas assim, a gente vê muito pastor aí, e eu acho interessante, né? A gente vê muito pastor preguiçoso. Por quê? Porque o cara fez teologia e acha que aprendeu tudo ali. E desculpa, pastor para mim tem que estudar 2 vezes mais que médico. 2 vezes mais. Por quê? Porque médico está cuidando do corpo, pastor está cuidando da alma. A responsabilidade é gigantesca. E Paulo vai falar isso, né? Ai dos que ensinam. O juízo sobre vocês é maior. Beleza? Ai dos que ensinam. O juízo sobre vocês é maior. Vai ser cobrado mais de vocês. Entendeu? Então, assim, o cara ele tem que ser muito tolo, muito imbecil a se propor a fazer uma coisa sem conhecer esse texto. Sabendo que, de novo. E pior, né? Já falei semana passada, vou repetir. Antigamente eu tinha dó, porque eu falava, coitado desse povo, né? Todo mundo enganado, né? Hoje não tem mais dó, não. É enganado porque quer. Porque se lesse a Bíblia, você está falando a groselha. Isso não é o que está na Bíblia. Lembra lá dos bereanos, né? Quando eu era da igreja lá no interior, a minha classe chamava bereanos. Você também? É só na nossa época, né? Os jovens não sabem o que é isso. Vamos lá, gente. Senão não vamos acabar hoje. Aula 7. Então mesmo, texto base, Eclesiastes 5:1. Quem abre lá para nós, por favor? Aula 7, o título dela é Quanto a Nós. Vamos à aplicação, ou a primeira aplicação prática a respeito das nossas vidas. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Olha que versículo interessante. A minha versão fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como é que é a tua versão, Lucas, por favor? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Seja reverente. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Pergunta: onde é o santuário de Deus? Hã? Na igreja? Quem? Olha que interessante. É óbvio, né? Salomão está falando do santuário, né? Santuário físico. Mas lembra que eu falei? Primeira forma de você reverenciar a Deus, cuide de você. E quando eu digo, não é fazer caminhada, ir na academia, não é nada disso, tá? É cuidar da sua saúde espiritual, é se encher do Espírito, ok?
Então, com isso em mente, vamos lá, vamos navegar. Objetivo: considerar com base em nossa cosmovisão e papel nesse mundo qual tem sido nossa postura em relação à reverência e o quanto temos ensinado às futuras gerações sobre o tema. Que, de novo, voltando lá a Eli, né, pai de Hofni e Finéias, olha o que ele fez. Todo mundo aqui conhece a história de Neemias, certo? Qual foi o grande feito de Neemias? Oi? Aí que vocês se enganam. O quê? Vamos abrir lá? Vamos lá. Capítulo 13 de Neemias, o último capítulo de Neemias. Nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaal, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Opa, pausa aí. Neemias, depois que reinaugurou os muros, ele reúne todo o povo e o que ele fala? O que ele está falando? Nenhum amonita e moabita vai entrar no santuário do Senhor. Nem agora e nem para frente. Por quê? Porque eles foram contra vocês quando vocês entraram na terra e eles chamaram Balaão para amaldiçoá-los. Beleza? O que Neemias está fazendo? E vem mais por aí, tá? Apartando o estrangeiro. Nossa, quer dizer que a gente vai segregar? Não. O que ele está fazendo, sabe o que é? O povo estava em pecado por conta da influência externa. O que ele faz? Tratamento de choque. Tira esse povo daqui. Esses caras aí não podem participar da nossa assembleia. Beleza? São estrangeiros, vão ficar de fora. E esses dois povos especificamente, some com esses caras daqui. Beleza? Vamos lembrar, o mesmo Neemias faz com que parte do povo que tinha casado com mulheres que vinham desses dois povos fizesse o quê? Manda embora. Separa. Ah, mas já tem filho. Separa. Vocês querem servir a Deus? Separa. Primeiro caso de tratamento de julgo desigual muito bem feito na Bíblia. Separa. Por quê? Porque esse povo trouxe maldição sobre vocês. Continua, meu irmão, por favor. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem, para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Olha que interessante isso. Escutaram essa ou não? Escuta, não é para brigar com os egípcios não, viu? Ah, mas os caras... Não, mas não é. Porque vocês moraram lá quando precisou, beleza? E os caras... Interessante, né? Continua, irmão, por favor. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Pode seguir. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se levará com água e se lavará com água, e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e, quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e, virando-se, cobrirá as fezes com terra. Peraí, meu irmão, que versículo que você está aí? 13. Ah, desculpa. Não, mas Neemias, capítulo? Não, Neemias 13. É que tá estranho aqui. Ah, não. Desculpa. Vamos lá, Neemias 13.
Mas, gente, interrompe. Vamos lá. Neemias 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Olha, então, o bom é que Deuteronômio 23 é a referência para esse texto. Então, beleza? Agora a gente continua. Então, primeira coisa, apartou o estrangeiro, tirou. Então, ele fala aqui, todo elemento misto, tira do meio do povo. Beleza? Conversa aqui agora, papo reto, só entre os hebreus. Ok? Seguindo. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde Dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Perfeito, irmãzinha, pode ir para o 8, por favor. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Olha o que aconteceu aqui. Eliasibe, que era o sacerdote, se aparentou, provavelmente alguém casou das famílias ali, se tornou parente de Tobias. Tobias, um cara gente boa, mas era um sem teto. Aí o que ele fez? Pegou um quartinho lá do templo e fez moradia pro cara lá. Neemias chega e faz o quê? Cata os móveis e joga para fora, velho. Sem conversa. Vocês estão profanando o templo do Senhor. Nossa, isso lembra o texto de João 2, de 13 a 17, onde Jesus chega e faz o quê? Purifica o templo. Olha que interessante, versículo 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjar e incenso. Casa de Deus não é moradia. Beleza? Tem que ser tratado com referência. Joga os móveis do cara. Levitas retornam ao seu ofício. Versículo 10. Quem lê? Neemias 13, 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. O que ele está dizendo aí? Quem eram os levitas? Vai. Ninguém vai falar descendentes de Levi? Ninguém pensou nisso? Era uma chance. Ou seja, eram os sacerdotes. O que aconteceu? Quando Jerusalém foi destruída, o que esses caras fizeram? Fugiram. Neemias está reconstruindo, o que ele fala? Cadê os caras que servem aqui no templo? Cadê os caras? Chama os caras de volta. Os caras fugiram, voltaram, mas peraí. Tinha dois problemas, né? Primeiro que os caras tinham fugido. Segundo, o que ele fala aqui? Todas as outras tribos tinham que dar a sua oferta para manter esses caras. Beleza? Então, ele corrige as duas coisas. Traz de volta os caras que serviam no templo, purifica o templo, traz os caras de volta e fala para o povo: voltem a dar o dízimo aqui que a gente tem que sustentar esses caras. Beleza? Então, de novo, levitas retornando a seu ofício. A observância do dia do Senhor. Eu não sou adventista, beleza? Não é isso que eu estou falando, mas Gênesis 2:3 fala que o Senhor santificou o sábado. Beleza? Onde é que a gente quer chegar com isso? Qual é o tempo? Qual é o dia? Qual é o momento que você dedica para o Senhor? Uma vez eu escutei um irmãozinho aqui da igreja falando assim: cara, domingo já sai no automático. Eu já não programo nada, não faço nada. Por quê? Porque é meu dia de ir na igreja. Ótima reflexão. Beleza? Agora, no automático ruim. E meu dia de ir na igreja? Não. Domingo é o dia do Senhor. Beleza? Que eu dedico exclusivamente para estar
diante do Senhor ou estar servindo na comunidade daqueles que servem a Deus. Beleza? Só domingo? De novo, né? Vida de hipócrita. Domingo, crentão bala. Santarrão. Terça-feira, pior que o ímpio. Dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Senhores. Todos os dias. Beleza? Se eu pertenço a Cristo, onde quer que eu esteja, em qual dia for, eu represento Cristo. Dou testemunho de Cristo. Beleza? Brigo, defendo Cristo. Tudo bem? Finalmente, 2 Coríntios 6, 14 a 18, não vou ler ainda, vou continuar lá em Neemias 13. O que ele está fazendo aqui? Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. As jovens aí no fundo, prestem atenção, tá? Beleza? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. É porrada, mano. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomarei mais suas filhas nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Irmão, mas a gente começa a namorar, depois a gente converte, depois... Isso não é normativo, gente. A instrução bíblica é clara e a gente vai ver lá em 2 Coríntios. Beleza? Essa tá gravada, eu vou fazer questão de mandar para Fernanda. Beleza? Melhor você não entender. Vamos lá. Ou seja, o que ele está falando? Não ao casamento misto. Beleza? E se alguém tiver dúvida a respeito do casamento misto, por favor, fique à vontade. Terei prazer em explicar. Inclusive, tem uma mensagem que a gente gravou um tempo atrás falando a respeito disso. O perigo do casamento misto. Beleza? Coisa muito simples. Quando você tem um casal cristão, se você tiver que exortar, você exorta onde? Não é o que o marido acha ou o que a mulher acha. É o que Deus diz. Beleza? Num casamento misto, o que você fala para um cara que não acredita? Você exorta ele com o quê? Eu acho? Não acha nada, querido. Perdeu para achar? Yuri, nesse caso, no versículo 25 aqui, minha tradução fala: fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti. Nesse caso, não teria problema ele fazer com que os outros jurassem por Deus? Como assim? É porque teve um comentário no início da aula, sim, né? Sim. Na questão da reverência de jurar por Deus. Mas aqui ele faz as pessoas jurarem por Deus. Jurar, na verdade o correto seria jurar diante de Deus. Beleza? Ou seja, você está um compromisso com Deus. Na verdade a gente não se dá conta, mas muitas vezes a gente jura diante de Deus. Quer ver? Quem aqui casou? Seu compromisso foi diante de quem? A do juiz. Não. Foi diante de Deus, cara. O meu juramento é com ele. Ah, não. Você fez o juramento olhando, falando umas palavras bonitas, né, amor? Lembra de alguma? Não. Tá vendo? Entendeu? O que eu lembro do meu casamento? Diante de Deus, cara. Assumi um compromisso com ele. Beleza? Isso é a mesma. Vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus que vocês não vão dar seus filhos, nem tomar as filhas de outros povos que vêm com uma série de problemas para contaminar esse povo. Beleza? Ah, mas naquele tempo o povo era ignorante, né? Hoje não existe mais isso. Jura. Quanto a nós, chegamos. Quem abre lá? Por favor, cada um abre um texto aí para ficar na mão, por gentileza. Vou ler o primeiro, tá? Então não abro no Salmo 5:7. Salmo 5:7 diz assim: porém eu, Davi falando, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O que Davi está falando? O meu compromisso com o Senhor é um compromisso de reverência. Eu me coloco diante do Senhor em reverência. Por quê? Porque eu sei quem é o Senhor. Beleza? De novo, premissa dessa série: impossível você não ser reverente a Deus, conhecendo Deus. Ah não, Yuri, desculpa, isso não tem tanto peso para mim, querido. Acho que você precisa conhecer Deus. Beleza?
Aqueles que realmente conhecem ao Senhor sabem que é impossível tratá-lo de outra forma, senão com toda a reverência. Quando eu era jovem, comecei a trabalhar e me lembro até hoje que uma das coisas que me ensinaram, toda vez que você chegava na sala de alguém, hoje não tem mais, né? Hoje é todo mundo na mesma sala, né? Mas naquela época todo mundo tinha sala. Você chegava na sala de alguém, você parava, mesmo que a porta estivesse aberta, você olhava e falava, com licença. Nossa, que formal, né? Não, isso é só educação. Com licença. Outra lição muito bem aprendida. Meu tio me contratou. E um dia ele chamou, Veres. Eu cheguei na sala dele, todo pimpão. Oi, tio. Ele falou, o quê? Oi, tio João. Senta. Sentei. Nunca mais me trate por tio. Aqui dentro eu sou senhor João, seu chefe. Tá claro? Claro. Sim, senhor João. Lições inesquecíveis a respeito de reverência. Beleza? Infelizmente, em falta hoje. Quem abriu lá? Eclesiastes 12, 13 e 14. Pode fazer um jogral aí, não dá nada. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo o que se tem ouvido. Final do livro de Eclesiastes, o que Salomão está falando? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Só tem uma coisa que não é vaidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deuteronômio 31, 12. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moraram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Olha a recomendação. Ajuntai o povo, homens, mulheres, meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Isso tem que ser ensinado. Pais, beleza? Temos que ensinar reverência aos nossos filhos. Lembra de Eli, o omisso? Vamos lá. Neemias 8, 5 e 6. Guardem os meus sábados e reverenciem no santuário. Eu sou o Senhor. Não é esse não. Neemias 8, 5 e 6. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Opa, peraí. Quem é de igreja, que a hora que o pastor falava assim, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Todo mundo de pé. Aí você fala, nossa, é costume. Não é costume não, cara. Reverência. E você é da época do desembanhar espada? Sim, claro. Não posso negar a minha idade. Beleza? Olha o nível de reverência que se tinha. Abriu a palavra para ler. O que você faz? Essa, né? Quando vai cantar o hino nacional, fica de pé, põe até a mãozinha, né? Abre a palavra. Bom, nem traz mais a palavra, né? Esse é outro problema. Mas isso, não vou entrar nessa, porque aí vai dar ruim. Eclesiastes 5:1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando... Já lemos, né? Desculpa, não pode ler. Quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. O versículo acabou de falar que é para ouvir, não é para falar. Você quer falar. Brincadeira. Na verdade, o que ele está falando aqui? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que ele está falando aqui? Qual é a lição? Cuidado com o que você fala. Lembra a história de jurar por Deus? Beleza? E a gente tem orientação a esse respeito, né? Falando, você jura por Deus? Como assim? Deus está no céu, você está na terra, cara. Olha o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Isso é, como ele fala aqui, tolice. Ok?
Levítico 19:30, já lemos também? Vai lá, Antília. Essa é que eu ia antecipar. Guarde os meus sábados e reverencie meu santuário, pois eu sou o Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo? Guardem os meus sábados, ou seja, o meu dia santo, e reverenciem o meu santuário. Ok? Eu sou o Senhor. Olha que interessante, né? Ele está se apresentando, né? Eu sou o Senhor. Por isso vocês devem guardar o meu santuário e reverenciar o meu dia. Ok? Tito 2, 7, 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que possa dizer a nosso respeito. Olha a instrução de Paulo a Tito. Torna-te pessoalmente, você, Tito, tem que ser padrão de boas obras, cara. No ensino, porque você está ensinando, né, as pessoas que estão aí à sua volta, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Todas as vezes que a gente age segundo a palavra de Deus, nós estamos envergonhando o adversário. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui para Tito? Seja irrepreensível. Ok? Esse é o nosso papel enquanto cristãos. As pessoas podem virar a nossa vida de ponta cabeça, não vão achar nada. Beleza? Esse é o nosso papel. Tudo bem? Dúvidas, questões? Nada? Nossa, gente, quão participativos vocês estão. Sim. Deixa eu só me recuperar do ataque cardíaco. Cara, que voz essa menina, hein? Você é cantora. Você também sabe? Ela faz isso em casa também? Rapaz, pois não, velho. Então, eu queria saber assim, na Bíblia sempre se refere ao sábado, o dia do Senhor, mas a gente usa domingo. Por quê? Por quê? Bom, primeiro porque a gente não é adventista, brincadeira. Na verdade, vamos lá, existe uma discussão bem ampla a respeito disso. Por quê? Quando a gente olha os dias da criação, qual foi o dia santificado? Foi o sábado, ok? Só que nós, enquanto cristãos, a gente observa o domingo porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Ok? O quão importante isso é? Quão relevante isso é? O que você imagina? Uma vez que todo dia você tem que dedicar ao Senhor, que tudo que a gente faz é para o Senhor, concorda que isso é apenas um detalhe? O problema, do ponto de vista, e eu falei dos adventistas, é que eles tornam isso um pré-requisito, inclusive, para a salvação. Se você não observa o sábado, é porque você não é salvo. Entendeu? E Jesus, no Novo Testamento, ele vai falar o quê? Quando os discípulos estavam caminhando no meio do trigo e pegando o trigo e comendo, beleza? Os fariseus chegaram e falavam, os seus discípulos estão fazendo coisas que não são permitidas no sábado. E Jesus fala o quê para eles? Eu sou o Senhor do sábado. E o sábado existe para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, não se prendam a isso, não se prendam a esse costume. O que vocês têm que entender é que eu, Jesus, né, sou o Senhor do sábado, ou seja, eu sou o Senhor de todos os dias. Beleza? Então, isso se tornou lei, se tornou reverência para uma crença que, desculpa, do ponto de vista bíblico, pouca sustentação. Especialmente quando a gente tem que lembrar que todos os dias nós temos que viver para Cristo. Certo? Respondido? Se eu não responder, seu pai complementa em casa. Tudo bem, gente? Mais algum comentário? Não? Du, tá quietão hoje, hein, cara? Trabalhou de madrugada de novo? É verdade. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o centro do universo, o centro de todas as coisas. E pela tua glória e majestade, ó Deus, ao te reconhecer, a nossa atitude só pode ser de reverência, ó Deus, de temor ao Senhor, de glorificar o teu nome, de viver para ti, ó Deus. Obrigado porque na nossa imperfeição, ó Deus, na nossa miserabilidade, nós podemos te reconhecer, te louvar, te glorificar, ó Deus, pois só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Trata os nossos corações, ó Deus,
Nos ajuda a ter uma atitude reverente, ó Deus, não somente em ações, ou no agir, ou no falar, mas em toda a nossa vida, ó Deus. E que com isso possamos impactar as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, exigir reverência diante de Ti, diante das Tuas coisas, ó Pai. Vivendo vidas que estão comprometidas, ó Deus, com a Tua palavra. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada irmão aqui. Louvamos o Teu nome no nome de Jesus. Amém.